Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Eu sou o professor Altair e hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do direito tributário. E nós estamos estudando as causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Nós já vimos qual é a sua finalidade, nós já vimos quais são suas espécies. E hoje nós vamos começar a estudar a primeira delas, a moratória. O artigo 151 do CTN, ele elenca as 6 hipóteses que pode ocorrer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A primeira delas é a moratória. E a moratória vem prevista no artigo 152 a 155 do CTN. Mas afinal de contas, o que é a moratória? Moratória, ela é uma dilatação do prazo de pagamento do tributo. Na verdade, ela é uma causa de política tributária. A moratória ela ocorre quando o fisco, num determinado momento, ele analisa aquela região, pode ser o país inteiro, no caso da moratória federal, pode ser uma determinada região também, pode ser o estado ou o município, porque a moratória pode ser instituída por qualquer um desses entes políticos, Mas ela vê que houve uma situação emergencial e que durante esse período, os contribuintes que realizaram os fatos geradores, eles não tiveram como efetuar o pagamento do tributo. Logo, eles são o quê? Devedores. Eles têm um débito tributário. Esse débito tributário que pode ser, que nós já estudamos, essa obrigação que lançada se transforma em crédito, o fisco, ele pode vir e requerer a sua cobrança judicial através da execução fiscal, Mas o governo vê, o ente tributante, ele analisando a situação, ele vê que foi uma situação emergencial, como uma catástrofe, uma cheia, um deslizamento, não sei, mas tem que ser tamanho que comprometeu aquela região específica. Aí ele pode, através de lei e só por lei, instituir a moratória, alegando que, os contribuintes que realizaram os fatos geradores do tributo tal, naquele período que ocorreu aquela situação emergencial, por exemplo, eles estão eu, ente tributante, através de um favor legal, moratória, vou falar o seguinte, os tributos cujo fatos geradores ocorreram durante aquele período só vai ser cobrado daqui a 5 anos, por exemplo. Então, o que acontece com o contribuinte? Ele pode se voltar a respirar, continuar o seu trabalho da empresa, por exemplo, efetuando os pagamentos normais dos tributos daqui para frente, só que aqueles ocorridos naquele período, ele só vai efetuar o pagamento daqui 5 anos, daqui 2 anos, a depender do que a lei que vai conceder a moratória instituir. Então, isso é moratória. Então, nós já vimos que a moratória é esse favor legal, que faz com que o prazo para pagamento do tributo seja jogado no tempo, seja lançado para o futuro. Então, nós já vimos, só por lei. Importante, lei de quem? Regra, lei do ente tributante que tem competência para instituir o tributo. Óbvio, se o tributo é municipal, só o município pode instituir moratória sobre ele. Se é estadual, só o Estado. Se é federal, só a União. Só que o nosso CTN, ele traz a previsão de uma moratória que a União daria de tributos estaduais e municipais. A doutrina entende, parte dela, que esse artigo em especial do CTN, ele não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, então não estaria mais em vigência. Contudo, tem aqueles que defendem a possibilidade sim da União instituir uma moratória em caráter geral, mas para todos os tipos de tributos, não só os federais, como os estaduais e municipais. Como a moratória é uma causa de suspensão da exigibilidade que não é muito comum no nosso dia a dia tributário no nosso país, então nós não tivemos nenhuma moratória federal sendo instituída e bandando, e fazendo com que os municípios e os estados também cumpram essa moratória. Mas é claro que se um dia isso ocorrer, os estados e os municípios eles vão querer alegar o quê? Que é inconstitucional, eles não podem, ou melhor, que a União não tem mais essa possibilidade, porque não tem essa previsão, porque não foi recepcionada pelo Código Tributário, pela Constituição Federal, nessa norma do Código Tributário Nacional. Ok? Mas nós temos 2 espécies de moratória. A moratória geral e a moratória individual. A moratória geral é aquela que é para todos, indistintamente, ou seja, todos. Vai beneficiar todo mundo, que realizou aquele fato gerador daquele tributo, ok? Instituída por lei.
Isso é geral. Já a individual, ela também é instituída por lei. Só que essa lei aqui, ela vai criar, né, ela vai trazer os requisitos para que o poder público, analisando o caso concreto, conceda essa moratória individual para aquela, né, pessoa, para aquele segmento, né, mais pontual. Por exemplo, houve uma grande catástrofe, mas não atingiu a cidade inteira, metade. O município vem e, sobre o imposto sobre serviço, resolve instituir uma moratória. Se fosse uma moratória geral, ia alcançar a cidade inteira. Todos os que prestaram serviço em qualquer lugar da cidade, tá? Sendo a empresa localizada em qualquer canto da cidade, vão ser beneficiados por essa moratória. Já a individual vai falar não. Né? Eu, município, vou instituir a moratória, mas não é para toda a cidade. Só para quem o quê? Aonde tem o seu estabelecimento, em área onde ocorreu, né, aquele fato superveniente. Tá? Então ocorreu lá uma enchente, né, na metade da cidade, então as empresas que estão lá nessa parte que ocorreu a enchente foram prejudicadas, né, diretamente, vão entrar com um pedido, né, na prefeitura, tá? Vai ser analisado esse pedido e o poder público tem essa, né, possibilidade de dar ou não a moratória a depender dessa análise. É claro que ela foi instituída por lei. Só que daí, essa lei, ela instituiu e passou para o poder público a obrigação de fazer a análise e aí o poder público instituir a moratória. Tá? Diferente da geral, que se for instituída por lei já passa a vigorar para todo mundo, não tem que o poder público fazer análise se cabe ou não para dar a moratória nesse caso ou naquele. Ok? Então esse é um pouquinho aí dessa primeira modalidade de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a moratória. Ok? Então até o nosso próximo encontro e mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você.